Me desculpe, me perdoe, minha garganta hoje está um pouco afetada e por isso estamos aqui, mas estamos aqui lutando, né, fortemente. Queremos agradecer aos nossos irmãos que estão aí na cidade de Piranhas, nossos irmãos da congregação, todos eles. Não dá para citar o nome, porque são muitas pessoas. Tem aqueles irmãos que estão na congregação e outros que não estão na congregação, mas que são participantes, são simpatizantes, vamos dizer assim, que gostam deste programa e está conectado conosco. Que Deus abençoe a todos, né, na cidade de Piranhas. Um abraço a todos. E também vem de Piranhas para cá, vem descendo para a cidade de Iporá. Temos participantes aí, nossos irmãos que estão morando na cidade de Iporá. E também hoje temos a participação da irmã Nina, né? Que há muito tempo nós não víamos e agora está participando conosco também. Hoje é o primeiro dia da participação dela. Seja bem-vinda, irmã Nina. Que Deus te abençoe grandemente e que possa a cada dia esclarecer para você a sua palavra correspondente ao tempo em que vivemos. E também, descendo para Goiânia, temos várias pessoas participando aí conosco, né, na cidade de Goiânia, que está conectado conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês pela participação. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus os abençoe e que Deus possa continuar iluminando a vida de cada um de vocês. E hoje nós temos participantes da cidade de Hidrolândia. Também não vou citar o nome, porque me tomaria muito tempo. Mas sejam todos bem-vindos. Né? Fiquei sabendo agora esse final de semana que vocês estão pegando as lives todos os dias, né? Obrigado pelo companheirismo e que Deus siga acrescentando a vocês bênçãos em abundância. E assim chegamos à cidade de Araguari, né? Tem nossos irmãos aqui da congregação, que Deus os abençoe, continue usando cada um de vocês, a todos vocês que moram aqui na cidade de Araguari, e aos nossos irmãos venezuelanos também que fazem parte da congregação. Que Deus os abençoe, que Deus os bendiga, que continue usando a vocês hoje e sempre em esse tempo que estamos vivendo. Bom, e assim vamos estendendo, né? Vamos estendendo aos outros lugares. Temos os nossos irmãos de Brasília, que também estão conectados. Que Deus os abençoe grandemente. E hoje nós temos pessoas da Bahia que está conectado conosco. Pastor Wesley, que me disse que ia assistir a live hoje. Que Deus te abençoe, Pastor Wesley, grandemente. E temos também nossos irmãos de Uberlândia, que está aí conectado conosco. Um abraço a todos, que Deus siga lhes abençoando. E assim vamos para outros lugares. Né? Temos pessoas no estado de São Paulo, temos pessoas no estado do Paraná, que estão conectadas. Que Deus abençoe a todos grandemente. E que esse trabalho possa ser de bênção para todos e para mim também. Bem, vamos ler a Escritura de São Mateus, no capítulo 6, desde o versículo 9, onde o Senhor Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, em uma conversa com seus discípulos, ensinou os seus discípulos a orar. E isso é muito importante para nós, saber como Deus deseja que nós nos posicionamos. Aqui o Senhor Jesus Cristo diz assim, capítulo 6 de São Mateus, e versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
Esse é o ensinamento que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Oremos a Deus. Grandioso Pai, Pai Celestial, viemos à Tua presença neste momento, no nome eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez, mais uma noite, poder estarmos, Senhor, em contato contigo e com a Sua palavra. Poder assim, Senhor, sentir e poder ver a Sua grandeza em nossas vidas, a Sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. E te rogar, ó Deus, que continue, Senhor, estendendo o Seu amor sobre nós, perdoando as nossas falhas, as nossas dívidas e até mesmo os pecados que tenhamos cometido ante a Tua presença. Nós te pedimos que nos perdoe, que o sangue de Jesus Cristo nos limpe de todos eles, e assim, Senhor, estejamos justificados ante a Tua presença, Senhor, e dessa forma, Senhor, com este sacrifício, poder entrar ante a Tua presença e oferecer a Ti o nosso sacrifício de trabalho, de oração, e também os nossos agradecimentos. Nós estamos vendo através da Escritura que essa é a única maneira, Senhor, que uma pessoa tem para entrar ante a Tua presença e poder achar graça ante os Seus olhos. Era assim como o sumo sacerdote no Velho Testamento, era assim com os demais sacerdotes, e era assim que o povo estava, Senhor, bem ante os Seus olhos, mediante aquele sacrifício, Senhor, que era efetuado ali no Velho Testamento, sacrifício de animaizinho, os quais representavam ali o sacrifício perfeito do Cordeiro perfeito que viria mais adiante, que foi o Senhor Jesus Cristo, ao entregar ele na cruz do Calvário. Portanto, hoje, Senhor, pela Tua graça e bondade, nós temos um sacrifício perfeito. E a Bíblia nos diz, Senhor, que se pecarmos para com Deus, temos um advogado que está intercedendo à destra do Pai, às 24 horas por cada um de nós. Então, é mediante esse sacrifício que nós entramos ante a Tua presença, justificado, e podemos ter companheirismo contigo, e o Senhor pode ter companheirismo conosco também, como dizia o reverendo William Branham, podemos ter audiência ante a Tua presença, falarmos contigo e o Senhor nos escutar. Portanto, Senhor, te agradecemos pelo Seu alto amor e te pedimos, Senhor, continue, Senhor, nos abençoando, Senhor, hoje e por toda a eternidade. Pai Celestial, Senhor, ajuda, Senhor, a cada um de nós neste culto, Senhor, para que possamos, Senhor, entender o que vamos estar falando, o que vamos estar escutando, Senhor, aos nossos ouvintes, Senhor, que estão conectados conosco através deste programa, que o Senhor possa derramar bênçãos em abundância sobre as suas vidas, Senhor, ajudando a cada um deles, Senhor, a compreender o tempo que está vivendo, a compreender a Sua palavra, a compreender quem são, a compreender o que está escutando, Senhor. Ajude, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, Senhor, a compreender, Senhor, dia após dia a Sua palavra. E com relação a mim, Senhor, eu te peço também que me ajude, Senhor, a cada dia a compreender mais e mais a Sua palavra, e que me ajude, Senhor, nesse trabalho, para que eu possa ser de bênção e de ajuda, Senhor, aos nossos irmãos que estão, Senhor, conectados e espalhados em torno, Senhor, do Brasil ou do mundo, aonde esse sinal estiver chegando. Portanto, Senhor, todos os nossos pedidos, todos os nossos agradecimentos, nós fazemos a Ti, neste momento, no grande e eterno nome do nosso Senhor Jesus Cristo, manifestado e revelado na era da pedra angular, este nome eterno, do qual nós já conhecemos e sabemos. Neste nome que nós te pedimos as Suas bênçãos sobre nossas vidas e te agradecemos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos aqui conectados. Amém e amém. Muito bem, assim que seguimos adiante com este raciocínio da importância da oração. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da oração e pedimos a Deus que nos ajude a compreender esse tema e ver a importância desse tema em nossas vidas, sabendo que o Senhor Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar e Ele nos deixou estabelecido a importância da oração em nossas vidas, né? E por isso nós precisamos aprender com Ele, porque Ele disse: aprendei de mim. Essa é a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim. Então nós, às vezes, queremos aprender as coisas de Deus, mas às vezes não buscamos a maneira correta. Como muitas vezes nós escutamos pessoas dizer: eu creio em Deus à minha maneira. Porém, a Escritura testifica e nos ensina
que nós devemos crer em Deus, como diz a Escritura. Não como disse fulano, ciclano ou beltrano, mas sim como diz a Escritura. E então, para isso, nós temos que ir à Escritura, porque a Escritura nos fala que devemos examinar a Escritura para ter cuidado de encontrar nela a vida eterna. Então, tudo aquilo que nós queremos aprender da parte de Deus, nós temos que buscar na Escritura, né? Não existe outro caminho, porque o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele não deixou uma outra opção. Ele disse: eu sou o caminho. Então, neste raciocínio da oração, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da mensagem ou da conferência pregada pelo Dr. William Souto Santiago, intitulada O Povo Aonde Está Deus. Essa mensagem foi pregada em 25 de agosto do ano de 2002, em Caiei, Porto Rico. Nesse pedaço, nesse trecho que vamos ler, que estarei lendo aqui, o irmão William diz assim: portanto, oramos ao Pai Celestial, a Deus, no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Cristo disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então aqui ele está dando um segredo, né? Cristo mesmo disse, foi ele que disse: tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, verdade? Eu farei. Ele também disse: o Pai o dará. Portanto, podemos pedir com confiança a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, o Pai, nos concederá o que lhe peçamos. Olha, isso é muito interessante e muito importante conhecer. Ele disse que o Pai nos concederá aquilo que pedimos. Porém, seguimos adiante e vemos os conselhos do irmão William. Cristo está fazendo intercessão por nós e por todo pedido, vejam, por todo pedidos que nós façamos ao Pai. Veja, existe alguém que está observando nossos pedidos, não é verdade? E ainda mais, na Escritura diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E o irmão Miguel, e também o irmão William, nos mostra que ele não está aí como uma peça de enfeite ou decorativa. Ele está aí escutando o nosso pedido e ele está pronto para nos responder. Não é verdade? Veja. Cristo está fazendo intercessão por nós e por todo pedidos que façamos ao Pai. Veja. Todo pedido que façamos ao Pai. Cristo intercede para que seja concedido esse pedido. Ele é o sumo pontífice. Ele é o sumo pontífice da nossa confissão. Portanto, tudo que nós confessamos, crendo de toda a nossa alma, Cristo intercede para que assim seja. Bom, existe um segredo, né? Tem que pedir. Tem que pedir a pessoa certa, no nome certo. Porém, existe um outro segredo. De toda a nossa alma. Veja. De toda a nossa alma. Cristo intercede para que assim seja. Portanto, assim como obtemos o perdão de nossos pecados, ao confessá-los a Cristo, nossos pecados, Ele nos limpa de todo pecado, porque Ele é o sumo pontífice da nossa confissão, para fazer intercessão por nós, para que o nosso pedido seja concedido. A nós corresponde crer com toda a nossa alma no que pedimos a Ele, sabendo que Ele nos concederá os pedidos do nosso coração, e Cristo se encarregará de interceder para que seja possível o que pedimos. Portanto, depois de pedir,
depois de fazer um pedido a Deus em nome de Jesus Cristo, pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. O próximo passo para nós é esperar com paciência o cumprimento, crendo que assim será, crendo com toda a nossa alma. O demais corresponde a Cristo cumpri-lo. Então, existem alguns segredos do qual algumas pessoas não sabem, né? Como eu venho dizendo, existe um personagem a pedir, existe um nome ao qual invocar, temos que crer de todo o coração, de toda a alma, e depois saber esperar. Muitas vezes nós pedimos agora, ou sempre é assim, pedimos agora e queremos o resultado agora. Mas se você fizer uma análise físico ou humano no nosso diário, levando para o lado humano, se você for um candidato, um vereador, seja que for, e faz um pedido a ele, o que vai lhe acontecer? Você vai ter que esperar, não é verdade? Isso é só para a gente ter uma ideia de como funcionam as coisas. Você tem que saber esperar. Dificilmente você vai lá no gabinete do vereador, né, ou um prefeito, e faz um pedido a ele e você já sai com esse pedido em mãos. Normalmente, a maioria dos casos, você tem que esperar e às vezes esperar muito para ser atendido. O caso da saúde. Se você precisa de um medicamento ou de um médico, o que acontece? Você vai no departamento da saúde, Secretaria da Saúde, e ali você vai fazer um pedido, tem que preencher formulários e tantas coisas, né? Fazendo esse pedido às pessoas competentes. E normalmente você tem que esperar e às vezes espera muito para poder receber. Isso falando da saúde física, falando de médico, falando de ser humano, né? Para a gente ter uma ideia. E para Deus, nós temos que pedir também. Então, quando você vai a um departamento da saúde, Secretaria da Saúde, você sabe que ali eles têm a solução para você. Você está indo nas pessoas corretas, não é verdade? Você vai ali porque você sabe que ali é o lugar correto. É o lugar de você conseguir o resultado que você está esperando. De você conseguir a solução para a sua saúde. E diante de Deus, quando você vai a Deus em oração, com seus pedidos, é porque você sabe que Deus tem a solução para os seus problemas. É porque você crê que Deus tem a solução para os seus problemas. Caso contrário, você não iria. Você iria buscar a solução em outras coisas, e não em Deus. Mas, no entanto, você vai a Deus porque você sabe que Ele tem a solução. Agora, existem segredos. Na verdade, nós estamos vendo aqui que existem segredos. Que ao chegar-se a Ele, né, vamos passo a passo. Para chegar-se a Ele, você tem que estar com os requisitos preenchidos. E o requisito preenchido é estar sob o sangue do Cordeiro Pascual. Sob esse novo pacto, estabelecido por Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo para o ser humano. Essa é a maneira que temos para chegar-se a Deus. Esse é o formulário, né? Então, esse é o passo para chegar-se a Deus, ante a presença de Deus, e achar graça ante os seus olhos. Nós poderíamos tomar algumas escrituras para respaldar o que eu estou falando. Porém, vamos citar um caso conhecido por todos, que é o caso de Caim e de Abel. Ambos eram religiosos. Abel e Caim, ou Caim e Abel. Porém, a diferença aí
é que um tinha a revelação de como chegar-se a Deus e como agradar-se a Deus. E o outro não tinha esse conhecimento. Né? Que no caso, quem tinha o conhecimento era Abel. Que através do sacrifício que ele fez e ofereceu a Deus, matando aquele cordeirinho, preparando tudo, e com aquele sangue apresentou ante a presença de Deus, e encontrou graça aos olhos de Deus. Seus pedidos pôde ser respondido, porque ele havia preenchido o questionário. Porém, Abel, não. Abel não pôde oferecer o sacrifício, porque ele não teve a revelação de como agradar a Deus. Não é verdade? Abel, sim, mas Caim não. E então, esse sacrifício que Abel ofereceu a Deus foi aceito por Deus, porque nisso havia uma representação. Estava representando algo que viria mais adiante, que era também o cordeiro ensanguentado, o cordeiro de Deus, sacrificado na cruz do Calvário. Por isso que foi aceito esse sacrifício, e Abel pôde entrar ante a presença de Deus, e Deus pôde abençoar ele. Não é verdade? Mas Caim não. Caim não teve o conhecimento que necessitava ter. É como uma pessoa doente, que não tem o conhecimento de como buscar a solução para o seu problema de saúde. Se nós pegarmos, talvez vocês que têm maior conhecimento do que eu, têm um avanço maior do que eu, em conhecimento, talvez pode achar estranho o que eu vou citar aqui, mas é assim. Nas pequenas cidades, conhecida popularmente como currutelas, que é essa cidade pequenininha, que tem 12 mil habitantes, 10 mil habitantes, enfim, cidade bem pequena, existem pessoas que não sabem quais passos tomar para procurar uma solução para um problema de saúde. Existem pessoas que morrem em casa, em cima de uma cama, porque não sabe quais passos tomar para chegar até o centro de saúde, ou recurso para a sua saúde. Não sabe procurar uma assistente social, não sabe procurar um agente de saúde, e muito menos chegar a uma secretaria de saúde, aonde está a solução para o seu problema. E ainda mais, existem outros que nunca foi ao médico e não vai ao médico. Como essas pessoas podem achar, né, que vai encontrar a solução do seu problema? Ou seja, que essas pessoas não têm conhecimento. E trazendo para o espiritual, existem muitas pessoas que querem o problema ou a solução do seu problema, mas não têm o conhecimento de como resolver. E esse caso era o caso de Caim. Ele não tinha conhecimento de como agradar a Deus, de como chegar ante a presença de Deus. E aí nós podemos pegar outro exemplo, que foi Esaú e Jacó. Um outro exemplo similar, que se vocês observar, Jacó teve o conhecimento de como agradar a Deus, ou agradar seu pai, né? Porém, Esaú não. O caso da bênção da primogenitura, da qual Esaú vendeu a Jacó, e Jacó comprou de Esaú, ali nessa negociação, Esaú não teve nenhum tipo de sabedoria para lidar com essa negociação. E aí entramos para o mundo dos negócios também, onde você vê que existem pessoas que têm a sabedoria para lidar com negócios, para fazer negócios. Porém, existem outros que não. E nesse caso, nós temos o caso de Jacó, que era um bom
negociante. Diz o irmão William que Jacó era um homem que sabia fazer negócio. Inclusive, o irmão William nos adverte que nós devemos ser como Jacó. Saber trabalhar, saber ganhar dinheiro. E ainda disse mais, nós não podemos fazer negócios para perder. Então nós vemos esses dois personagens como exemplo. A Jacó como um bom comerciante e a Esaú como um péssimo comerciante. Não é verdade? Sabe aqueles filhos que recebem a herança do pai de mão beijada, né? Como todos nós falamos, e joga tudo fora? Não valoriza essa herança que recebeu de seus pais? Foi o caso de Esaú. Ele tinha a bênção da primogenitura em sua mão e não soube valorizar. Vendeu a Jacó a troco de um prato de alimento. Então, se você observar por esse lado, você vai ver que Jacó foi um bom comerciante e Esaú um mau comerciante. Mas falando pelo lado do conhecimento de agradar a Deus, Esaú não teve conhecimento como chegar-se ante a presença de Deus, né? E agradar a Deus. Sabemos de toda a história, né? Conhecemos a história de quando seu pai foi abençoar esses jovens, como eles tinham que se apresentar, como primogênito tinha que se apresentar, não é verdade? Então é uma história muito bonita, uma história com uma base, com vários pontos de referência a cada um de nós. Então nós estamos vendo a importância de conhecer como chegar ante a presença de Deus, de como fazer nossos pedidos a Deus, e que depois de fazer nossos pedidos a Deus, saber esperar o momento certo para receber aquilo que pedimos. Verdade? Vamos seguir lendo aqui. Diz assim: agora lembre que a nossa fé há que faz que se cumpra para nós e em nós o que ele prometeu para nós. A nossa fé é o que faz que ele cumpre o que ele prometeu para nós. Veja vocês o caso de Pedro. Pedro, quando estava afundando, quando ele quis caminhar sobre o mar, porque viu Cristo caminhando sobre o mar, ele disse: se é tu, diga que eu vá a ti caminhando também sobre o mar, sobre as águas. Isso foi naquela tempestade, onde a embarcação por pouco afunda. E Cristo lhe disse: vem. Cristo disse a Pedro: vem. E Pedro começou a caminhar bem sobre o mar. Por quê? Porque ele creu. Sua fé estava a um nível alto, a tal grau que podia caminhar sobre o mar. Aqui entra um outro ponto de referência. Quando o irmão William disse que os nossos pedidos devem estar baseados na Escritura. Não é verdade? O irmão William disse: quando fizer um pedido a Deus, que o seu pedido tenha base na Escritura. E Pedro estava caminhando nessa ocasião com base na palavra de Deus. Por quê? Observe. Jesus disse a ele: venha. Jesus disse a palavra. Jesus falou a palavra ali: venha. E ele então começou a caminhar sobre as ondas, baseado na palavra que Jesus havia dito a ele: venha. Então a fé dele estava ancorada na palavra. Não é verdade? A fé de Pedro estava ancorada na palavra. Agora veja. A fé de Pedro estava a um alto nível, ou a um grau tão alto, que podia caminhar sobre o mar.
Porém, depois, quando viu as ondas tão grandes, viu as circunstâncias que lhe rodeava, as dificuldades, os problemas que estava ao seu redor, teve medo. E aí duvidou. Aí agora nós vemos então que Pedro já não está mais baseando o seu caminhar sobre a palavra, não é verdade? Podemos ver que Pedro aqui está agora com os olhos colocados aonde? Na palavra ou no problema? No problema, não é verdade? Porque Pedro começou a ver a onda, ou as ondas que o cercavam, que o rodeavam. Então aí ele tirou os seus olhos da palavra, nesse momento. E é isso que o mensageiro tem nos ensinado a não fazer. O irmão William tem nos ensinado a não tirar os olhos da palavra. O reverendo William Branham também falando desse assunto, ele disse, não importa para onde a palavra vá, aonde quer que a palavra for, não tire os olhos da palavra, não perca a palavra de vista. E era isso que Pedro estava chamado a fazer, não tirar os olhos da palavra. Porém, nesse momento, ele tirou. E ao tirar os olhos da palavra, o que aconteceu com Pedro? Ele teve problemas, e problema sério ao tirar os olhos da palavra. Agora, vamos continuar lendo. Diz assim, ele começou a ver as circunstâncias que lhe rodeavam, as dificuldades, os problemas que estavam ao seu redor, e teve medo, e aí duvidou. Sua fé diminuiu, e quando diminui a fé, a pessoa também diminui. Aonde a fé diminui. Portanto, a fé de Pedro diminuiu, duvidou, e então começou a afundar. Então, meus irmãos, observe esse fato, essa história. Pedro, como exemplo, ao tirar os olhos da palavra, ele entrou em problema seríssimo. Não é verdade? Pedro estava entrando para a morte naquele momento. Vocês percebem isso? Pedro estava entrando para a morte naquele momento ao tirar os olhos da palavra. E nós temos escutado inúmeras vezes o irmão William, o irmão Miguel, o irmão Branham e a própria Bíblia. Aqui está a Bíblia falando sobre esse assunto. Que deixar a palavra para o tempo em que a pessoa vive, isso é morte. Não é verdade? Aqui está Pedro, aqui está essa demonstração. Pedro tirou os olhos da palavra, começou a colocar os olhos nos problemas e estava entrando num problema de morte. Segue dizendo. Então Pedro clama a Cristo, dizendo-lhe, Senhor, salva-me, que pereço. Viu? Se Cristo não estende a misericórdia sobre Pedro naquele momento, Pedro disse o quê? Pereço. Agora olha a atitude de Pedro. O arrependimento. Imediatamente Pedro se arrependeu e disse, Senhor, salva-me porque pereço. Ele clamou por misericórdia naquele momento, quando ele viu a sua situação. Senhor, tenha misericórdia, salva-me, porque senão eu vou perecer, vou morrer. Porém, existem outros que não têm essa mesma humildade de clamar a Deus por misericórdia,
de entender que se Deus não estender sua mão naquele momento, ele vai perecer. Existem pessoas que não têm essa humildade. Mas Pedro sim, né? Então, clamou a Cristo dizendo-lhe: Senhor, salva-me porque pereço. Cristo estendeu sua mão e o puxou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Vê, se não duvidasse, seguia caminhando sobre o mar. E é isso que acontece com as pessoas que continuam crendo. Eles vão caminhando sobre os problemas. Porém, quando deixa de crer, começa a caminhar sob os problemas. Os problemas passam a dominá-los. Não é que nós não temos problemas, não é que eu não tenha problema. Parece que eu não tenho problema falando dessa forma, né? Mas é que eu luto contra eles para não deixar eles me dominar. Eu busco não colocar minha atenção nesses problemas, problemaiada, que nos acerca, que nos arrodeia, né? E é o que o mensageiro está nos mostrando aqui, que Pedro estava chamado a fazer. Quando ele colocou os olhos sobre a palavra, ele caminhou. Quando ele colocou a sua atenção sobre os problemas ou nos problemas, ele afundou. Porém, quando ele clamou misericórdia, o Senhor teve misericórdia e estendeu sua mão sobre ele. Portanto, não importa os problemas que você veja, siga confiando em Cristo, crendo nele, sabendo que continuará caminhando adiante com Cristo, até que sejamos transformados. Então, esse é o conselho. Não podemos desistir. Agora veja que Cristo, em uma ocasião, para uma pessoa que veio a ele e lhe perguntou se a curava. Cristo lhe disse: se crês, veja, se crês, pode ser salvo. Cristo queria curar todo mundo, porém depende da fé da pessoa, porque a fé da pessoa é como um imã que agarra essa bênção. E agora Cristo não poderia curar nenhuma pessoa que não cresce. Disse que quando esteve em Nazaré, onde cresceu, em uma razão ou em razão da incredulidade deles, do povo, não pôde fazer muitos sinais pela incredulidade deles. Não pôde fazer muitos sinais. Verdade? Então você observe que o irmão Branham fala sobre a questão da atmosfera. Ele disse que todos nós, somos pequenos criadores. Ele disse que você cria a atmosfera que você está vivendo. O ambiente onde você está vivendo, você cria. Não é verdade? Vamos pegar um exemplo simples. Se você mora com seu filho, né, ou sua filha, e você como pai ou mãe, se você dá um tapa no seu filho, o que vai acontecer nesse momento? Qual é a atmosfera que tem? De desavença, né? Uma atmosfera de desavença, de discórdia. Porém, se vocês trocam palavras carinhosas, né? Ou que tem uma boa vivência, qual é a atmosfera que há aí? Uma atmosfera de calmaria, de tranquilidade e paz. Então, nós somos pequenos criadores. Se nossa casa vivemos xingando, falando palavrão, qual é o ambiente que tem aí? Agora, se você em sua casa é uma pessoa que escuta cântico, que ora, que escuta mensagem, mensageiro, lê a Bíblia, qual é o ambiente que tem na sua casa? Então, depende de nós. A atmosfera que queremos depende de nós. Não é verdade? Então, nós somos pequenos criadores. Então, aqui o mensageiro está nos mostrando que o Senhor Jesus Cristo, nessa cidade de Nazaré,
não pôde curar as pessoas que ali estavam doentes por causa ou em razão da incredulidade deles. Por isso ele disse: se vós crê, sim, eu posso curar. Porém, eles não criam. Aqueles que estavam ali não criam. Por isso não pôde receber a cura. Então, são segredos que nós temos que aprender. E falando sobre a oração, ainda falando sobre a oração, que é o que nós começamos a falar. Se você observar, quando o irmão William nos ensina a importância de pedir e de saber esperar, vocês podem ler ou fazer um estudo de vários casos, de vários personagens bíblicos. Um deles é o sacerdote Zacarias, que pediu um filho a Deus. Outro caso é Abraão, né, que pediu um filho a Deus. E que passou muito tempo para que esses pais pudessem ter seus filhos, né, em seus braços. Porém, tiveram. Porque Deus escutou a oração desses personagens. Inclusive, a história de Abraão mostra que Deus escutou a oração dele, até mesmo pelo seu filho Ismael. E Deus disse a Abraão que multiplicaria ou daria riqueza, prosperaria a Ismael. E o irmão William disse: aí está um segredo para os pais, saber pedir para os seus filhos. A gente escuta em algumas ocasiões pessoas proferir palavras agressivas e malditas sobre os seus filhos. Isso não está bem. Se a nossa língua tem o poder de criar, por isso temos que conhecer os ensinamentos de Deus. Não estamos aqui julgando ninguém, não estamos jogando pedra em ninguém, mas só fazendo um reflexo da importância de saber proferir as palavras aos filhos, ou sobre os filhos, né? Então, o irmão William mostra que Abraão estava ali ante a presença de Deus, intercedendo pelos seus filhos, que automaticamente estavam intercedendo pelos seus netos e bisnetos, porque é até a 4ª geração. Por isso vocês entendem, pode ver, que quando Abraão pagou os dízimos, Levi estava dizimando também, né? E aí o irmão ele faz a conta e mostra que Levi, se eu não me engano, não me falha a memória, Levi já era a 4ª geração de Abraão. Isso é um outro ponto bem importante também para nós, porque quando nós estamos trabalhando pela obra de Cristo, nós estamos trabalhando simplesmente por nós, por toda a nossa descendência que vem abaixo de nós. Então, é assim que nós devemos entender e conhecer esses segredos. Então, esses fatos de Abraão, o sacerdote Zacarias e tantos outros, é bem interessante a cada um de nós. Saber que Deus escuta as orações de cada um de nós. O irmão William disse, e a Bíblia também nos mostra, que o sacerdote Zacarias, quando ele orou e o tempo passava, até que chegou um momento que o arcanjo Gabriel veio a ele e disse: olha, Zacarias, a sua oração foi escutada, ouvida, desde o dia em que dispuseste o teu coração em crer. Desde o dia que dispuseste o seu coração em crer, a sua oração foi ouvida, e por isso eu vim a ti para te fazer saber, para te mostrar, para dar-te entendimento. E aí o irmão ele diz: se Deus tiver que enviar um anjo para responder a sua oração, ele vai enviar. Se Deus tiver que enviar um anjo para proteger, cuidar de você, ele vai enviar. E aí nós temos o caso do profeta Zacarias, que recebeu este arcanjo para dar a ele a resposta de sua oração, demonstrando Deus que Deus escuta a sua oração, a minha oração, e que ele vai dar a resposta, sim, no tempo dele. Nem sempre será em nosso tempo, mas no tempo dele.
E aí nós vemos outro personagem que foi Daniel. Daniel, ele quando foi jogado ao poço do leão, ou à cova dos leões, por haver orado, por estar orando, por isso ele foi lançado à cova dos leões. E ali continuou orando. E o que lhe aconteceu? Deus enviou um anjo para tampar a boca dos leões. E ali ele passou a noite toda e nada lhe aconteceu. Não é verdade? E aí segue numerando outras situações. Vamos ver outra? O caso do profeta Elias, o profeta Eliseu, que quando estava na Síria, em sua casa, e que os sírios estavam buscando ele para matar, ele estava em sua casa ali, tranquilo, e o exército sírio cercou a sua casa, seu lugar de habitação, e o seu servo, quando viu, desesperou e disse: pai Eliseu, agora estamos ferrados, porque a nossa casa está cercada pelo exército sírio. Vieram para nos pegar e nos matar. Ele dizia: calma, meu filho, são mais o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. E então o servo olhava e não via nada. E ele dizia: pai, como pode? E ele foi repetindo isso por algumas vezes, até que chegou um momento que ele disse: Deus, o pai, isso é Eliseu, pai, abra os olhos desse servo, para que ele possa ver que são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. E então Deus abriu os olhos desse servo, e ele olhou e viu que toda a montanha estava fumegando de anjos, um exército grandioso, maior do que o exército sírio, só que um exército espiritual, estava aí para proteger Elias. Por isso Elias estava tranquilo e dizia: são mais que estão conosco. Então nós vemos casos e casos de como Deus escuta a oração de uma pessoa que vem a Ele clamando verdadeiramente de coração. E se agora voltar para o Novo Testamento e vendo o caso de Pedro, Pedro foi um que clamou nesse momento quando ele disse: Senhor, salva-me, porque senão eu vou perecer. Nesse momento ele orou ali naquele momento, quando ele disse: Senhor, salva-me, é uma oração. E o Senhor estendeu a sua mão sobre ele e o apanhou. Então nós vemos casos de que a oração foi ouvida num instante e casos de que a oração foi ouvida adiante. Então nós temos, é importante ter esse conhecimento, para não estarmos como algumas pessoas que dizem: eu orei tanto, orei a noite todinha e Deus não me respondeu. O irmão William diz: quando você ora, a sua oração já foi ouvida, porém a resposta cabe a Deus dar no tempo dele. Porque a Bíblia diz que para tudo há um tempo diante de Deus. Então que Deus nos ajude a compreender esse segredo e esses mistérios. E seguir adiante, sempre acreditando, como o irmão William disse aqui, crendo naquilo que Deus tem prometido. Crendo que tornará-se uma realidade na vida de cada um de nós, no tempo exato. Não desanimar, não desistir, não se sentir fraco, e ainda que sentir fraco, pedir a Deus que nos fortaleça. Porque as circunstâncias que nos rodeiam, parece ou né, em situações, em ocasiões, circunstâncias que parece que vai destruir a gente. Porém, sabemos que a palavra nos ensina que as circunstâncias são mentirosas. Quando você coloca a circunstância frente à palavra, ela cai por terra. Não é verdade? Porque a circunstância é escuridão na vida da pessoa. Quando a pessoa foca nas circunstâncias negativas, ela não consegue ver a luz. Mas quando a pessoa foca na luz, o que diz o mensageiro, que diz a Bíblia? Que a luz faz as trevas dissipar, faz as trevas desaparecerem. Então, perante as
quando as circunstâncias nos arrodeiam, se você coloca frente à palavra, a palavra vai brilhar, sobressair, e as circunstâncias tornam mentirosas. Que o Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, continue nos ajudando sempre a entender esses segredos e continuar lutando para que as bênçãos de Deus tornem-se realidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Agradeço a todos pelo companheirismo, pela companhia nessa noite. E esperamos que na próxima quarta-feira Deus nos permita estar novamente aqui com cada um de vocês para se poder seguir desfrutando deste companheirismo espiritual em torno da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não citamos aqui os nossos irmãos de Mineiros, né? Mas estou vendo que estão aqui conectados. Que a cada dia vai aumentando as pessoas, né? Os participantes, e aí a gente acaba esquecendo. Deus abençoe nossos irmãos de Mineiros também. Bom, vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo e assim terminar esta live de hoje. Grandioso Deus, Pai Celestial, mais uma vez queremos agradecer a Ti, Senhor, por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos deu nessa noite, de poder, Senhor, estar falando, Senhor, da Sua palavra aos nossos irmãos, e com a esperança, Senhor, de que esta live tenha sido de ajuda e crescimento espiritual para aqueles que estão escutando nessa noite, que essa live, Senhor, tenha sido, Senhor, de bênção para eles e para mim também. Pai Celestial, assim, Senhor, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, e te peço, Senhor, que siga, Senhor, a cada dia nos orientando com a Sua palavra, nos mostrando, Senhor, o caminho que devemos seguir, Senhor, nos mostrando, Senhor, como devemos proceder ante a Tua presença, Senhor, e poder receber as bênçãos e as promessas que estão aí prometidas em Sua palavra para este tempo e para cada um de nós. Pai, te rogo, Senhor, que siga abençoando Teus filhos, Senhor, nossos irmãos, aonde quer que esteja, aonde esse sinal estiver chegando, aqueles que estão escutando, Senhor, siga abençoando nossos irmãos nessa noite, guardando e protegendo, Senhor, de todo o perigo físico e espiritual, Senhor. Provendo a cada um deles, Senhor, o que necessita para seguir adiante, Senhor. Deus eterno, assim, Senhor, te rogo, Senhor, teus cuidados, Senhor, sobre a vida de cada um deles, sobre a minha vida também, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, mesmo aqueles que não estão, Senhor, conectados, Senhor, aqui nessa live, mas são nossos irmãos, que o Senhor ajude, Senhor, a cada um deles, Senhor, a superar as dificuldades do dia a dia, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, ser fortalecidos, Deus, que Tu possa fortalecer. Aqueles que precisam, Senhor, de saúde física, Senhor, que Tu possa dar saúde física a cada um deles. E aqueles que precisam de saúde espiritual, Senhor, que Tu possa conceder saúde espiritual também a cada um deles. Aqueles que precisam, Senhor, de trabalho, Senhor Deus, que Tu possa conceder trabalho a eles, Senhor. Enfim, Senhor, que Tu possa suprir, Senhor, as necessidades de cada um dos Teus filhos, Senhor. Porque o Senhor sabe, Senhor, as necessidades que cada um de nós temos. O Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um dos Seus filhos. O Senhor examina, Senhor, o coração de cada um deles. O Senhor sabe, Senhor, o desejo que eles têm e as necessidades que cada um deles tem, Senhor. Portanto, Senhor, meu Deus, eu rogo ao Senhor Jesus Cristo que o ajude a cada um dos nossos irmãos, aonde quer que seja um deles, Senhor, necessitando, Senhor, de alguma necessidade, que o Senhor possa suprir segundo as suas riquezas, não segundo as nossas riquezas, não segundo, Senhor, o nosso conhecimento, o nosso poder, a nossa força, porque não é com força nem com exército, mas com meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, que teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar a cada um deles e suprir suas necessidades, de acordo, Senhor, a vossa riqueza ou a tua riqueza. Deus eterno, assim que todos os nossos pedidos, todos os nossos agradecimentos, Senhor, nós fazemos a Ti, no grande nome eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, manifestado e revelado na era da pedra angular. Assim te pedimos, Senhor, neste nome eterno, as suas bênçãos sobre o seu povo, sobre cada um dos nossos irmãos, sobre mim também. Assim te pedimos e assim te agradecemos, ó amado Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, continue abençoando a cada um de vocês e a mim também. E uma boa noite a todos e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir, nesse mesmo horário, às 7 horas da noite. Deus os abençoe e boa noite a todos.